11h20, o JBF nesta segunda-feira está começando com imagens ao vivo do bairro São José, na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, onde os moradores reclamam do mau cheiro e da situação crítica que o campo está vivendo. Daqui a pouco contaremos mais detalhes sobre essa história. Bom dia para você, peço licença para entrar na sua casa bem na hora do seu almoço. Bora para os destaques do JBF de hoje. Bom, de acordo com o levantamento preliminar da FECAEMA, somente entre os meses de agosto e setembro desse ano, 12 casas de trabalhadores rurais foram completamente destruídas por tratores ou por queimadas. Gabriela Oliveira conta. 12 casas de trabalhadores rurais foram completamente destruídas e esses eventos representam não apenas uma perda material significativa, mas uma grande ameaça aos direitos humanos dos trabalhadores que dependem tanto da agricultura como da vida no campo. Daqui a pouco falaremos mais detalhadamente sobre esse conflito. Até já! O JBF fala também sobre a triste realidade do lixão da cidade de São Raimundo das Mangabeiras, onde temos uma situação de extrema fragilidade socioambiental. Esse lixão expõe o descaso com a gestão dos resíduos, afetando diretamente a saúde e o bem-estar da população local. Além disso, abordaremos a problemática do rio poluído, que revela a falta de políticas adequadas de tratamento e controle de resíduos industriais e domésticos. A contaminação compromete os recursos hídricos, essenciais para a vida das comunidades inteiras, representando uma ameaça à saúde pública e ao equilíbrio ambiental. Fique aí e almoce com a gente que o JBF está começando. O bairro São José, que possui um campo em sua área, enfrenta um problema preocupante de poluição devido à falta de conscientização de alguns moradores. A poluição em áreas de lazer, como campos e parques, é uma questão séria que afeta não apenas o meio ambiente, mas também a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse local. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com a repórter Carla Caroline. Carla, que situação triste, hein? Conte os detalhes para a gente. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Yudi. Bom dia a todos. Olha, meninas, a situação em que esse campo apresenta é lamentável. Os lixos e resíduos sólidos aqui presentes estão trazendo uma aparência lamentável para o local, atraindo pragas e criando riscos de saúde para as pessoas que aqui frequentam. Estou agora com uma das moradoras deste local para ela falar sobre um pouco dessa situação que eles estão vivendo. Dia, qual é o seu nome? Diana. Agora eu quero que você fale um pouco dessa situação que vocês estão vivendo aqui. A situação não é boa, é meio complicado, porque é muito pedido, fica de frente à casa da gente, a gente é problemática e aí fica ruim pra gente. Você acha que tem como reverter essa situação caso a prefeitura tomasse uma atitude para manter os bairros limpos e criar um movimento ambiental para as pessoas se conscientizarem? Sim, muito bom. Se tomasse providência, era bom demais, ótimo demais para nós. Seria melhor para nós. Obrigada, Priscila e Yudi. Obrigada, Carla, pela informação. Também estamos tendo outros problemas muito importantes, que é em relação a conflitos agrários e ambientais. Conflitos agrários são conflitos que ocorrem entre diferentes atores que disputam acesso e controle de terras, recursos naturais ou uso de áreas rurais. Esses conflitos podem envolver proprietários de terras, agricultores, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, empresas agroindustriais, entre outros. Para entender melhor sobre esses conflitos agrários e socioambientais, eu converso com o secretário da Política Agrária, Edmilson Costa. Secretário, bom dia. Estou ciente dos conflitos agrários e socioambientais que têm ocorrido no Maranhão, inclusive dos incidentes de incêndios e destruição de casas de moradores rurais. Poderia nos dar mais informações sobre esses conflitos, o porquê eles ocorrem e como o meio ambiente também é afetado? Olá, bom dia. Em relação ao avanço, o aumento dos conflitos agrários e socioambientais aqui no estado do Maranhão, é notório se perceber que nos últimos 3 anos isso tem aumentado drasticamente.
Hoje o estado do Maranhão é um dos estados que concentra o maior número de conflitos agrários e socioambientais, sobretudo a violência escancarada. Por que isso acontece? Principalmente pelos avanços dos monocultivos de plantio de soja, de milho, de eucalipto e de outros monocultivos, que vêm pessoas, investidores de outros estados, principalmente, ou até mesmo de outros países, com a perspectiva, com a ilusão de crescimento do estado, e quando chega aqui, eles trazem um impacto diretamente para com as comunidades aqui no estado do Maranhão, sem levar em consideração aquelas pessoas que têm a posse há mais de 100 anos. Então, hoje o Maranhão é um dos estados com o maior número de conflitos agrários, principalmente também porque eles utilizam de licenciamento ambiental e utilizam o desmatamento desenfreado, causando aí grande prejuízo ao meio ambiente. Ambiente este que é protegido anteriormente pelas próprias comunidades. Então, à medida que a SEMA, que é o órgão gestor de licenciamento ambiental, emite uma licença ambiental para esse setor, isso dá a eles, eles se têm como se fosse um documento oriundo de título e faz toda essa devastação ambiental. O que está causando aí, vocês podem ter percebido, o aumento do aquecimento global, questões climáticas, e principalmente no sul do Maranhão, onde nós temos, por exemplo, também um grande gargalo, que é as queimadas no Parque Estadual do Mirador. Nós tivemos um conflito muito intenso aí em Balsas, por exemplo, na comunidade Bom Acerto, no PA Gado Bravinho. O Bom Acerto, vocês perceberam que tiveram casas recentemente queimadas, de forma criminosamente, e são conflitos que se dá pela disputa da terra, principalmente para plantio desse tipo de monocultivo que eu já citei anteriormente. Considerando que houve movimentos trabalhadores rurais no passado, você e sua equipe já consideraram a possibilidade de promover movimentos nas ruas para chamar a atenção para esses conflitos e buscar uma solução mais efetiva? Os atos de massa é muito importante quando os trabalhadores vão para a rua reivindicar seus direitos. E a FETEMA tem feito isso recentemente, a exemplo do Festival Nacional da Juventude, que aconteceu em Brasília em abril, em rede nacional, a exemplo da própria Marcha das Margaridas, que aconteceu agora recentemente, agora em agosto. Todas essas ações de massa que os trabalhadores e trabalhadoras vão à rua é justamente pedir políticas públicas para o campo, pedir basta de violência contra os trabalhadores rurais. Recentemente, a FETEMA também fez um encontro de comunidades em conflitos agrários e socioambientais no mês de junho, onde reuniu mais diversas comunidades do estado do Maranhão para fazer denúncia diretamente aos órgãos estaduais e federais. Então, a FETEMA tem feito, juntamente com seus sindicatos filiados de trabalhadores rurais, um trabalho de denúncia para que a gente possa, de alguma forma, coibir a violência no campo e, assim, os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais possam viver em paz. Até porque a agricultura familiar é fruto desses trabalhadores e trabalhadoras rurais, onde produz alimentação saudável. E aí eu convido vocês, universitários, para se somar com a gente nessa luta, porque ela não é uma luta só dos trabalhadores rurais, ela é de todos nós, porque afinal de tudo, somos nós, trabalhadores do campo, que fazemos com que tenhamos um ecossistema equilibrado, um bioma equilibrado e, claro, tenhamos um meio ambiente protegido. Obrigado, secretário. E agora é com vocês, Priscila e Yudi. A sucessiva violação dos direitos humanos no campo é um problema grave que requer atenção imediata. É importante que as autoridades competentes investiguem esses incidentes e tomem medidas para proteger a segurança e os direitos dos trabalhadores rurais e suas famílias. Realmente, Priscila. Mas, mudando de assunto, quando vamos a uma cidade, qual o local que devemos visitar sempre? Mar, cinemas, e se não tiver mar, um rio ou cachoeira, é bem proveitoso que todo turista gosta de ir, né? Exatamente. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade em São Raimundo das Mangabeiras. Porque o Clube Cachoeiras não tem um cenário bonito para se mostrar. Vamos para lá ao vivo? Bora pra lá, vamos falar com a repórter Gabriela Souza, que vai nos mostrar o problema ambiental nos rios que a cidade está vivendo. Gabriela, bom dia. É isso, Priscila. Bom dia para você, bom dia para a Yudi, principalmente para você que está nos assistindo. A Yudi trouxe um tema bastante importante, que diversas cidades, não só aqui em Mangabeiras, mas em todo o país,
boa parte delas desenvolveram ao longo do processo a construção de seu município. Estou aqui no Clube Cachoeira e nós vemos a triste situação de poluição e ela ocorre quando substâncias poluentes como produtos químicos, tóxicos, resíduos industriais, esgoto doméstico, metais pesados, nutrientes em excesso e plásticos são despejados nos rios sem o devido tratamento ou controle. Isso tem várias consequências negativas para o meio ambiente e saúde humana e a vida aquática. Para combater a poluição dos rios, são necessárias medidas preventivas e mitigação, incluindo tratamento adequado para o esgoto, regulamentações ambientais rigorosas e um movimento ambiental para conscientizar as pessoas. É com vocês, Priscila e Yudi. Obrigada, Gabriela. Os problemas de rios poluídos são muito antigos e não podem ser resolvidos da noite para o dia. Portanto, é essencial que os governos mantenham seu compromisso ao longo do tempo e trabalhem em conjunto com a sociedade civil. Realmente, Priscila, há muito tempo estamos lutando contra os rios poluídos. Não só sobre rios, mas também sobre a triste situação do lixão, que as autoridades fecham os olhos e não fazem nada em prol disso. Falando sobre isso, vamos falar ao vivo com a repórter Elisamara Santos para falar conosco detalhadamente sobre isso. Bom dia, Elisamara. Bom dia, Priscila. Bom dia, Yudi. Bom dia para você que está nos assistindo. Estamos no lixão de São Raimundo das Mangabeiras, onde o lixo é jogado fora. Mas fora onde? Fora é um lugar que não existe. Cada saquinho de lixo descartado vai parar em algum canto, mesmo que longe dos centros urbanos, perto de alguém. Agora, para reverter essa situação, estamos aqui ao vivo com o secretário de Meio Ambiente. Secretário, bom dia. Eu quero fazer umas perguntas para você relacionadas ao meio ambiente, aos problemas ambientais, problemas que estão prejudicando a saúde da população de São Raimundo das Mangabeiras. Secretário, a primeira pergunta eu queria saber quais são as principais causas que está ocorrendo tanto a queimada e a proliferação de lixos na cidade. Em relação aos lixões, ao lixão, por exemplo, público que existe, não há ainda um lixão regular determinado por lei como deve ser. O que existiu agora recente, nesse mandato, nesses últimos 3 anos, é que os municípios se reuniram em Balsas para a gente tentar criar uma associação, uma cooperativa em que vários municípios juntos pudessem criar um aterro sanitário ou um lixão em que fosse selecionado aqueles produtos que podem ser reaproveitados e a chamada coleta seletiva, para que diminuísse esses aterros sanitários ou a jogação desse lixo a céu aberto, como ocorre na maioria dos municípios, inclusive no nosso, que foi iniciado um aterro sanitário, não foi concluído, por isso nós temos a situação do lixão ainda a céu aberto, com urubus, gato e baratas. Infelizmente tem que confirmar isso. O município não tem as condições objetivas, financeiras, para poder construir esse aterro sanitário. Em relação ao fogo, é uma questão muito séria também no nosso município. Não só no município, mas em todo o Brasil. E aqui no bioma do Cerrado, ou no Cerrado Sul-Maranhense, principalmente porque na estiagem é facilitadas as condições objetivas para o fogo. E as pessoas, talvez por falta de consciência e de uma política mais rigorosa no sentido da punição dos tocadores de fogo, isso ocorre constantemente, destruindo a nossa fauna, a nossa flora. E a gente não tem hoje, o município não tem uma estrutura para fazer o combate ao incêndio, ou seja, nós não temos brigadas, nós não temos instrumentos como agribomba, carro de apagar fogo. Nós recebemos recentemente o apoio da Força Nacional, que veio aqui em nosso município, mas com o objetivo principal de cuidar das queimadas no Parque Nacional do Mirador, que fica aqui vizinho a nós. Em relação ao nosso município, nós não temos essa estrutura para conter o fogo. O que nós temos feito é orientar a população
de que o fogo é crime, existe lei federal, estadual, inclusive tem um decreto estadual que está em vigor desde julho até novembro, de que é proibido tocar fogo. E com relação aos infratores, nós temos atuado no sentido de identificar essas pessoas para que elas venham à secretaria para serem autuadas e que respondam pelos seus crimes, inclusive com fogo urbano, que causa danos principalmente aos idosos, às crianças, e aquela fumaça, o dióxido de carbono espalhado pelo bairro. Já tivemos prisões de pessoas da cidade por causa desses fogos. No interior nós temos dificuldade de identificar os infratores, mas a ideia é que a gente possa avançar nessa perspectiva, com a educação ambiental, com repressão dos infratores e principalmente com relação ao lixo, de a gente fazer uma associação no sul do Maranhão para que a gente possa, enfim, dar o destino correto para o lixo de nossa cidade e das cidades aqui da região sul do Maranhão. Secretário, eu queria saber quais são as atitudes que o governo está tendo em relação a isso, se eles pretendem, de alguma forma, conscientizar a população, de alguma forma, fazer um movimento para que a população se conscientize e faça alguma coisa em relação ao meio ambiente. Exemplo, um movimento ambiental. O elemento principal da nossa secretaria é a educação ambiental. Nós fazemos isso nas escolas, nós fazemos isso nas comunidades, nós fazemos isso na rádio local, divulgando o que é que, qual é a legislação, o que implica em não cumprir essa legislação, mas nós temos tido dificuldade para que o povo tome consciência. O grande problema nosso é essa questão da conscientização da população. Nós temos feito várias palestras, eu vou na rádio sempre, inclusive vou agora nesse sábado agora, dia 23, eu vou estar na rádio novamente para falar sobre licenciamento, sobre embargos, sobre multas e principalmente sobre o que pode ocorrer aos infratores, dos que tocam fogo, dos que danificam o meio ambiente, daqueles que não têm consciência do valor que é uma árvore em pé. Certinho, secretário. Muito obrigada. Obrigada, Iude e Priscila. Obrigada, Isamara. A preservação do meio ambiente é algo de extrema importância para a nossa qualidade de vida e para o futuro das próximas gerações. Não importa o tamanho das cidades em que vivemos, todos nós temos a responsabilidade de cuidar e proteger o meio ambiente. Além disso, o movimento ambiental nas pequenas cidades desempenha um papel fundamental na conscientização e mobilização da população local. Através de ações de educação ambiental, é possível sensibilizar as pessoas para a importância de adotar as práticas sustentáveis no seu dia a dia, como a coleta seletiva de lixo. É isso mesmo, Iude. Agradeço a sua atenção e até a próxima edição do JBF.